Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Um bom dia. Fala com o teu irmão assim, olha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós estamos hoje fechando uma série de ministrações aqui no domingo de manhã sobre uma vida abençoada, né? Ao longo de todo o mês de maio, nós ministramos sobre esse tema de viver como abençoados, não é? Porque quando a gente tem, obrigado, pastor, quando a gente tem clareza da bênção que nos alcançou, a nossa postura muda diante dessa vida que temos, não é? É muito triste, às vezes, encontrar pessoas que são abençoadas, mas vivem como pedintes, vivem como miseráveis. É muito triste, porque quem vive tendo a bênção e vive como miserável, acaba assimilando uma vida de miséria e acaba semeando miséria, né? E miséria aqui não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com recurso, não tem a ver com posses, tem a ver como saber-se ou não alcançado pela graça, ver-se ou não alcançado desse favor maravilhoso de Deus, que não tem nada a ver com este mundo, tem a ver com a filiação que nos alcançou, com o fato de sermos feitos filhos de Deus. E hoje nós queremos fechar essa série com uma ministração que tem o título Abençoados para Abençoar. Abençoados para abençoar, não é? Entender que bênção é essa que nos alcançou. Nós falamos aqui ao longo desse mês, primeiro da necessidade de nos vermos como um povo abençoado e que por isso honra ao Senhor pela bênção que Ele nos deu. Falamos sobre a necessidade de romper com o espírito de Mamon, necessidade de romper com uma cultura, não é, de culto ao dinheiro. Falamos na semana passada sobre a necessidade de alinhar o nosso coração ao coração de Deus, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vimos que, na verdade, nós somos tentados, se deixarmos nos guiar por esse mundo, a colocar o nosso coração no lugar errado, a fazer o nosso coração refém de coisas que não são necessariamente a vontade de Deus, que o nosso coração precisa estar alinhado com Deus, com a sua vontade, com o seu propósito. E aí, quando o reino de Deus tem lugar de honra na nossa vida, todas as outras coisas virão por acréscimo. E a gente vai aprender a viver tanto na abundância como na escassez, como filhos de Deus, como abençoados. E hoje eu quero meditar com os irmãos em dois textos. Em Efésios, capítulo 2, e em Marcos, capítulo 14. Nós vamos trabalhar com dois textos ao mesmo tempo. Efésios, capítulo 2 e Marcos 14. Então, se você puder acompanhar comigo, o primeiro texto que eu vou ler é Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Quero cumprimentar também você que está chegando na igreja, que está vindo aqui pela primeira, pela segunda vez. Nós estamos aqui sempre aos domingos, neste lugar aqui, às 8, às 10h30 da manhã e às 19 horas. E a gente se reúne também no Campus de Expansão, ali na Barão do Rio Branco, às 19h30, não é? Barão do Rio Branco, 1917. Além da nossa congregação ali no Ciméria, não é? Qual o endereço lá, Hélio? Presidente Sodré, número 10, ali em frente à padaria do Ciméria. Então a nossa igreja está reunida nesses 3 lugares e você é sempre muito bem-vindo. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, Marcos 14, a partir do versículo 3, diz assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indagaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Dois textos completamente distintos, não é? Cada um dentro de uma perspectiva. O texto de Paulo é uma carta que tem um caráter de ensino mais teológico, ensinando sobre a salvação em Cristo Jesus. E em Marcos você tem um relato impactante que marca a comunidade dos discípulos, tanto marca que Jesus manda que seja registrado, todos os evangelhos registram, e Jesus diz: sempre que for pregado o evangelho, esse texto, essa experiência precisa ser contada. Portanto, tem alguma coisa rica, alguma coisa importante aqui que a gente precisa prestar atenção, porque Jesus ordenou que onde fosse pregado o evangelho, esse texto, essa experiência devia ser contada. E para mim, os dois textos eles se encontram meio que como teoria e prática. Teoria e prática. Uma verdade explícita através da palavra e uma verdade vivida através do testemunho de uma mulher. Para mim, esses dois textos falam dessa mesma coisa, de ser abençoado. E porque eu sou abençoado, porque a bênção de Deus me alcança, porque a bênção de Deus me encontra, então eu vivo uma vida abençoadora. Então eu desenvolvo uma vida abençoadora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira bênção que está nítida, presente aqui, é a bênção de ser livre do jugo do pecado. Quando alguém te diz assim: você é uma pessoa abençoada, você vai dizer: sim, eu sou abençoado, porque Deus me livrou do jugo do pecado. Efésios 2 diz que nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, filhos da desobediência. Não é? Nós, que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira bênção que a gente precisa trazer sempre ao nosso coração é a bênção da libertação do pecado. É essa bênção que me alcança quando eu ainda sou pecador, quando eu ainda vivo uma vida afundada no pecado, quando eu ainda sou escravo do pecado. Essa bênção me alcança e me livra, me liberta, me remove, me tira dessa condição de pecador e me coloca na condição de filho de Deus, na condição de aceito, de amado, de querido. Eu saio das trevas e passo a viver na luz. Eu passo de uma vida submetida ao pecado, escravizada pelo pecado, e agora, como filho de Deus, eu vivo numa vida de clareza, de discernimento. E é por isso que é muito complicado quando alguém que diz que está na luz vive nas trevas. Porque se você está na luz, você está livre do pecado. Como diz Paulo, o pecado, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vocês. E aí é muito complicado quando a gente diz que é da luz e vive uma vida escravizada pelo pecado. Porque a gente acaba
negando a fé e o evangelho na nossa própria vida e acaba impedindo outros que acessem essa verdade, porque eles olham para nós e dizem assim, não deve ser verdade, olha lá fulano. Ele diz que é da graça, ele diz que vive uma vida na graça, mas a vida dele está fundada em pecado. Por isso que o testemunho da igreja é muito sério, é muito importante, você tem que resolver. A Bíblia diz que aqueles que estão no meio do caminho, que estão mornos, não são nem quente nem frio, ele está a ponto de vomitar. Fala para o teu irmão assim, você foi criado para trazer alegria ao coração de Deus. Fala para ele. Não náuseas. Entendeu? Deus não quer que você provoque enjoo nele. Deus não te chamou para ser enjoado e nem enjoativo. Deus te chamou para trazer alegria ao coração dele. E aí, quando a gente volta para a experiência de Maria, nós encontramos o resultado disso. Como é nítido na vida de Maria, e não só nessa experiência, porque essa é uma outra coisa. Quando eu fui liberto pela graça, eu vou viver uma vida abençoadora, não de forma pontual. Hoje eu vou ser um abençoador e aí eu abençoo. Não, a minha vida é abençoadora por toda a sua extensão. A gente lembra Maria, quando Jesus chega na casa deles, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Não é? Marcos não vai dizer isso, mas João diz quem é. É em Betânia, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Quando Jesus chega na casa delas e Marta está correndo para lá e para cá, e Jesus diz, Marta, Marta, você se incomoda com muitas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Maria é essa mulher que descobriu a graça de Jesus e se lançou a Ele, e resolveu viver uma vida de devoção a Ele, de entrega a Ele. Maria experimentou o milagre da ressurreição dentro da sua própria casa. Ela viu o Senhor Jesus, no 4º dia já de morte de Lázaro, chamar e dizer, Lázaro, vem para fora. E ele vem, e toda a Betânia reconhece que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Essa graça provoca uma reação na vida de Maria, que é extraordinária, que é essa reação doadora. Maria pega um vaso de perfume, que naquela época valia o equivalente a um salário de um ano inteiro, ou quase isso. Um denário era o salário mínimo de um trabalhador, era a diária de um trabalhador. Um denário. Uma pessoa que trabalhava por dia recebia um denário por dia. Esse era o salário de um trabalhador, na época de Jesus. Maria pega um perfume que vale 300 denários. Portanto, um salário de 300 dias. Por isso, quase um ano de salário. E quando você pensa de maneira financeira, não faz muito sentido Maria pegar um salário de 300 dias e ela não era rica. A gente não tem testemunho de que a família de Lázaro era uma família rica, não é? Jesus foi censurado por andar com os pobres, com os necessitados, com afligidos. Mas Maria separa isso, não sei quanto tempo, qual é, não tenho mesmo clareza, mas ela pega e derrama. E não só o perfume é caro, mas é uma situação extravagante o ato que ela faz. Jesus está no meio da reunião, dirigindo uma reunião, a Páscoa, está comendo uma refeição e ela chega com perfume, um vidro de perfume, e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aquilo constrange os discípulos. Judas, que ainda era escravo do dinheiro e do pecado e da ganância, diz assim, que absurdo, que desperdício, se a gente pega isso e vende, a gente podia dar para os pobres. Mas, na verdade, o coração de Judas nunca esteve entre os pobres. A entrega de Maria o incomoda, a entrega de Maria gera incômodo e constrangimento para ele, e ele está de olho no dinheiro, porque ele era ladrão. Além de traidor, ele era ladrão, ele queria era pegar o dinheiro daquele a Bíblia diz isso, que Judas tirava do dinheiro, ele era o tesoureiro de Jesus, e ele era um tesoureiro corrupto. Esse negócio de corrupção já vem de muito tempo, não é?
Você já viu acontecer, eu acho que com você não, mas você já viu alguém ver uma pessoa chorando, se acabando no altar, e alguém diz assim, para que isso? Precisa disso tudo? Precisa disso? Você já viu alguém que tem prazer de servir a Deus e consagra a sua vida a Deus em tudo? No trabalho, onde estuda, na vida da igreja, e está sempre entregue, alguém diz assim, precisa disso tudo? Fanático. Se deixar, ele vive aqui na igreja. Precisa desse negócio, falar de Deus toda hora, que coisa é essa? Já viram isso? Já viram alguém falar assim? Já? Toma cuidado para não estar dando uma de Judas. Porque, na verdade, a generosidade que Maria expressa, essa graça de não se deixar medir pelo valor do perfume, e nem pelo constrangimento da situação de derramar o perfume sobre Jesus, não tem a ver com ela, tem a ver com a graça que alcançou. Entende? Eu estava dizendo aqui hoje mais cedo que um dos nossos erros é achar que, por exemplo, o que eu oferto no altar, o que eu me dou na vida da igreja, o que eu testemunho no meu ambiente de trabalho, o tempo que eu dedico a Jesus tem a ver com a bondade que está em mim, que é minha. Eu sou uma pessoa bondosa, por isso eu faço, por isso eu oferto, por isso eu sou fiel, eu sou bondoso, não é nada. A Bíblia diz que, juntando as nossas boas obras, elas são como trapo de imundície, porque, na verdade, vem misturada com os nossos pecados, com a nossa índole ruim. A bondade que me leva a doar, a bondade que me leva a entregar, a bondade que me leva a semear, é a bondade de Deus que me alcançou. Amém, querido? Você entende o que eu estou dizendo? É essa graça que me alcançou que gera em mim uma resposta à mesma altura. A Bíblia diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso, por exemplo, que uma pessoa que é muito amada durante a sua vida tende a ser uma pessoa amorosa. Entende? É por esse mesmo princípio. Uma pessoa que foi tratada com gentileza e educação tende a ser uma pessoa educada e gentil. Entende? Uma pessoa que aprendeu a ser perdoada, que lidou com perdão várias vezes na sua casa, na sua família, tende a ser uma pessoa perdoadora. Uma pessoa também que foi agredida, insultada, humilhada, sem perceber, ela tende a repetir o mesmo ciclo. Na história dos agressores, a maioria deles um dia foi agredido, foi vítima. E aí eles acabam reproduzindo o que receberam. Na maioria absoluta das histórias. E na vida com Deus não é diferente. Nós reproduzimos aquilo que recebemos. Se somos abençoados, então abençoamos. E aí a pergunta muda se eu não abençoo, se eu não sou abençoador, eu preciso questionar o nível do meu encontro com Deus. Porque às vezes eu estou como o Ezequiel, só na beira do rio, molhei o pé e já digo que sou cheio da graça, enquanto tem um rio inteiro para caminhar. Tem a água, tem que chegar no joelho, a água tem que chegar na cintura, tem que chegar no lombo, mas eu estou lá paradinho, com o pé na água, dizendo assim, que beleza esse rio, que maravilha a presença de Deus, mas eu só molhei o pé. Entende? Então, na verdade, se eu não tenho uma vida abençoadora, se a minha vida ainda está presa às coisas, ao dinheiro, às situações, sabe? Se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu sou rancoroso, se eu sou maldizente, se a minha vida não expressa a graça de Deus, eu preciso questionar o encontro que eu tive com Ele. Ou pelo menos dizer, Senhor, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu preciso me aprofundar mais. Senhor, eu preciso de uma experiência nova com o Senhor. Porque, irmãos, naturalmente, uma vida abençoada é abençoadora. Amém? Uma vida abençoada é abençoadora. Quem é amado, ama. Quem achou misericórdia, é misericordioso. Sabe por que os avós normalmente são mais pacientes com os filhos do que os pais? Sabe ou não? Sabe ou não? Não sabe, não? Ele já viu que dureza não resolve problema de ninguém. Ele já sabe que tem tempo, que não precisa ensinar tudo de uma vez. Não é isso, Denise? Não é? A gente que é pai, especialmente pai de primeira viagem, né? A gente acha que cada experiência ruim
é uma experiência onde a gente tem que ensinar tudo que precisa ser ensinado. E aí, às vezes, a gente põe um peso sobre uma experiência ruim que não precisava. Né? Os avós sabem que tem tempo, calma, você vai ensinar uma vez, você vai ensinar 2 vezes, você vai ensinar 3 vezes. Então não adianta colocar a energia na primeira vez. Né? Pastor Guto vai viver esse negócio daqui a pouco, né? Está quase aí, né? E a gente idealiza e tal. Quando a gente amadurece, uma outra coisa que a gente descobre é que a gente não é tão bom quanto acha. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Os irmãos que estão mais maduros aí, não é? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que pode, né? Mas depois de um tempo, você descobre que você pode um pouquinho. Então, você começa a ser mais generoso com quem pode mais, porque você já descobriu que não consegue fazer nada sozinho. Não é assim? Não é? Eu estava ouvindo uma história nesses dias na televisão, de uma pessoa que o marido passou mal, ligou para ela, e ela estava no trabalho, numa reunião de trabalho, e aí ele só deu conta de dizer assim, estou passando mal, e desfaleceu. E ela tentou ligar para o serviço de urgência, e o pessoal do serviço de urgência, eu acho que esse é o protocolo, disse, olha, eu não posso mandar ninguém para ir se você não me disser o que está acontecendo. Ela disse assim, como é que eu vou dizer? Eu não sei, eu tô longe, estou numa reunião, meu marido está lá sozinho. E quem ela teve que acionar foram os vizinhos. Aí os vizinhos foram, arrombaram a casa e deram socorro ao moço. Se não é isso, talvez ele não estava vivo para contar a história. Então, por exemplo, depois de um tempo, a gente aprende que tem que ser paciente com os vizinhos, que o parente mais perto é o vizinho. Não é verdade? É, a gente descobre que o parente mais perto é o vizinho, porque às vezes, quando a coisa acontece, não tem parente perto, você não consegue falar, é quem está à sua porta que você bate e diz assim, me ajuda aqui. Não é? Quer dizer, a vida vai mostrando para a gente que as nossas idealizações não dão conta. A gente só é aquilo que a gente vive de verdade. Então nós abençoamos porque somos abençoados. Se não abençoamos, não é porque Deus não nos abençoou, é porque talvez a gente está como Judas. Está perto de Jesus, mas tem um projeto pessoal que suplanta o projeto de Jesus. Eu estava dizendo mais cedo aqui, tem um romance chamado A Sombra do Galileu, de um teólogo chamado Gerd Theissen. Muito interessante, é um romance, e ele trabalha Judas como um revolucionário. Ele diz o seguinte, que uma das razões de Judas ter traído Jesus é porque Judas tinha um projeto de libertação de Israel que passava pela arma, pela revolução, pela articulação política. E ele tenta levar Jesus para esse lugar, mas Jesus não aceita. Jesus acredita na transformação que vem pelo amor, pelo evangelho, e por isso Judas traz Jesus. Ou seja, Judas está perto de Jesus, mas o projeto pessoal de Judas fala mais alto do que o projeto de Deus. E por isso, mesmo estando do lado do abençoador, ele não consegue se perceber abençoado. E tem muita gente assim. Tem muita gente que anda com Jesus, que vê os milagres de Jesus, que compartilha dos milagres de Jesus, mas ainda está preso em si mesmo. É muito eu, meu, o que eu quero, o que eu faço. Jesus é aquele que pode viabilizar os meus projetos. Essa era a história de Judas. E como Judas muitas vezes traz Jesus, porque quando Jesus não faz o seu projeto, então você dá um outro jeito. Porque o importante é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Maria entendeu completamente diferente disso. Maria entendeu, eu estava morta nos meus delitos e pecados. Eu estava largada no mundo. E ele veio e me achou, me salvou, me resgatou. E por isso, tudo que eu oferecer para ele, a minha vida ainda é pouco diante daquilo que ele fez por mim. Entende, queridos? Então, essa dinâmica de abençoar tem muito pouco a ver com a nossa religiosidade. Tem muito pouco a ver com a nossa bondade. Tem muito mais a ver com a bondade de Deus em nós. Então, você precisa fazer uma avaliação no final dessa série. Se eu não sou uma pessoa abençoadora, meu Deus, será que eu estou como Judas? Será que eu preciso rever a minha experiência contigo? Porque quando eu sou abençoado, eu naturalmente abençoo. Amém, irmãos? A segunda questão é que essa bênção que me alcançou, além de me tirar do pecado e me inserir numa vida abençoadora,
ela me coloca numa nova posição no reino de Deus. Me chama muita atenção o versículo 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: a obra de Cristo na nossa vida, ela não somente nos salvou, nos tirou da morte, mas nos ressuscitou, ou seja, nos deu um novo corpo, uma nova vida, uma nova dimensão, e nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Onde é o lugar que Cristo está sentado, irmãos? O que Isaías diz sobre Cristo? Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele é quem governa, ele reina. Jesus esvaziou da sua glória e veio até nós. Quando ele morre e ressuscita, ele assume esse lugar de glória novamente. E Paulo está dizendo o seguinte: Jesus nos pôs assentado com ele, para governar com ele, para ver a partir da premissa dele. Por isso que Pedro vai dizer que nos constituiu reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. E aí a segunda bênção que me alcança é que quando Jesus me alcança, ele me tira daquela posição lá do filho de Bartimeu que está clamando no meio da rua, da mulher adúltera que está sendo apedrejada, do publicano que não se sente merecedor, nos insere no reino, e essa inserção no reino me leva para um lugar mais alto, onde eu passo a ver a vida de uma nova perspectiva. Eu não sou mais um miserável que carece da graça de Deus, eu já fui achado. Essa necessidade primeira já foi suprida e eu me mantenho na fonte, por isso eu tenho ela suprida o tempo inteiro. Mas agora eu entendo que tem um propósito a minha vida. Eu entendo que a minha vida foi gerada por um propósito. E aí Deus me coloca junto com Ele para ver a vida a partir da perspectiva dEle, como reino e sacerdotes. É interessante que o que Jesus diz, quando as pessoas começam a recriminar Maria, juntando os dois textos, Maria derrama o perfume sobre ele, e eles começam a recriminar, e Jesus diz assim: ela está me preparando para o meu sepultamento. E o que Deus trouxe ao meu coração é: Maria, essa mulher pecadora, essa mulher que foi achada na graça, ela agora é inserida na obra de redenção, ela faz parte. Quando Jesus vai para a cruz, o perfume que Maria derramou sobre a cabeça dele está lá fresco. Ela participa da obra redentora, você entende isso? Ou seja, a bênção de Deus me alcança e me tira desse lugar de pedinte e me coloca no lugar de provedor. Amém? Junto com Deus. Fala com o teu irmão assim: Deus está te levantando. Fala para ele: Deus está te levantando para ser uma bênção para as nações. É o que ele disse com Abraão. Abraão só tinha nos olhos a necessidade básica dele. Eu preciso ser pai. E ele diz assim: eu vou mudar o seu nome, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A minha impressão, irmãos, é que enquanto a gente está envolvido só no meu, no que eu quero, no que eu preciso, eu ainda estou no primeiro nível da graça. Sabe? Quando eu mergulho nessa graça, naturalmente Deus me eleva a um outro nível, onde não é mais só a minha vida. Eu agora participo da preocupação de Deus com o universo inteiro, com o mundo inteiro, com a minha família, com o meu trabalho, com as pessoas que estão à minha volta. E mais uma vez a gente trata isso errado. A gente sempre tratou, especialmente aqui no Ocidente, como dever do crente. Você tem que evangelizar, você tem que ganhar vidas para Jesus, você tem que ser teu. Você não tem que fazer nada, irmão. Você é uma testemunha ou não é. É simples assim. Entendeu? Ou é ou não é. Esse negócio a gente não faz, a gente é. Você entendeu? Ou você é uma testemunha de Jesus, ou você está sentado com Jesus nos lugares altos, e por isso você tem uma visão diferente da terra, você tem uma visão diferente da realidade, ou você não está. É simples assim, não tem meio termo. Entendeu? Então, talvez você possa dizer assim: pastor, eu estou então a caminho. E aqui, quem sou eu? Eu não estou aqui num lugar mais alto para dizer eu estou aqui, você está aí. Não, eu estou aqui propondo uma avaliação da nossa própria vida.
Que quando a minha visão permanece pequena, a Bíblia diz, Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. A religião diz para a gente que basta a gente ter uma vida moral direitinho. Só que o que a Bíblia está dizendo é completamente diferente disso. Paulo está dizendo, ele nos, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo esse negócio. Ou eu creio que a Bíblia é verdade, ou eu digo que isso aqui é mentira. Ou talvez a minha vida não reproduz isso ainda. A gente está lendo um livro, os pastores estão lendo, e esse livro tem inspirado muitas ministrações aqui. O pastor Guto fez com a juventude uma série de ministrações com ele, chamado Kryptonita, de um autor chamado John Bevere. Muito interessante o livro. E uma das coisas que ele trabalha, ele diz que o pecado é a criptonita, que nós temos, entre aspas, superpoderes, como o super-homem, nós podemos viver uma vida extraordinária, nós podemos viver uma vida sobrenatural, mas a gente adotou a criptonita e pegou ela e colocou na nossa mochila. Você já viu o super-homem andar de criptonita na mochila? Não, porque a criptonita faz o que com ele? Enfraquece ele, faz dele um homem natural, um homem como qualquer outro. E os crentes que têm superpoderes em Deus, ou seja, que têm a possibilidade de viver uma vida extraordinária, pega o pecado, coloca nas costas e acha que vai ficar tudo bem. É criptonita. Destrói você, aniquila suas forças. Você não tem como carregar o pecado nas suas costas e achar que vai ficar tudo do mesmo jeito, que não tem consequência. Tem consequência. Perde a visão, perde a percepção que você devia ter. E aí, Maria participa disso porque ela já está nesse lugar, assentada com Cristo. Ela está participando da redenção. Enquanto os discípulos não estão entendendo nada ainda estão assim, e aí as mulheres nesse sentido são mais rápidas que a gente, né? As mulheres saem na frente, né? Os homens ainda estão preocupados em quem é o traidor. Maria já está derramando perfume sobre Jesus para preparar ele para o sepultamento. E de novo, depois na ressurreição, quem é que vai lá primeiro? São as mulheres. Quem é a primeira testemunha da ressurreição? São as mulheres também. Então, louvado seja Deus pelas mulheres. Tem uma mulher perto de você, fala assim, graças a Deus pela sua vida. Fala para ela, graças a Deus pela sua vida. Porque aí fora o pessoal diz que as mulheres têm um sentido a mais, né? Eu diria que elas têm uma percepção aguçada, né? Mas que para mim está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Você precisa rever. Se a sua visão continua pequena, se você vem para o culto, a única coisa que você consegue ver é o relógio, se a cadeira está boa ou não está, se a música foi legal ou não foi. A gente precisa rever isso. Se a tua espiritualidade acaba quando acaba o culto, meu Deus, precisa rever isso. Se a sua visão de Deus é só daquele que te dá e que te instrumentaliza, meu Deus, precisa rever isso. Porque Deus, diz a palavra, te colocou assentado do lado de Cristo nos lugares celestiais. Você precisa ver mais do que as suas necessidades. Você precisa ver mais do que a sua vontade. Não pode. Se eu não estou vendo, então eu preciso perguntar. Porque a Bíblia diz que no final, nos últimos dias, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu em teu nome curei enfermos, em teu nome eu expeli demônios. E Jesus vai dizer assim, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não os conheço. Posso te dizer a verdade? A igreja metodista não tem o poder de salvar. Esse culto aqui não salva você. Ou você é uma nova criatura em Deus, ou você não é. Não tem meio termo. A gente até tenta dar um jeitinho. Mas ou é, ou não é. E para terminar, me chama a atenção, e essa conexão que Deus fez aqui nesses dois textos, né? Isso veio dessa série que a gente está... Essa série de ministrações aqui de manhã também estão baseadas num livro chamado Uma Vida Abençoada.
e que tem sido disponibilizado para nós através de um pastor querido que tem nos abençoado muito. Mas olha o que diz aqui o versículo 7. Acompanha comigo. Para mostrar no século de Efésios, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí eu pego esse versículo e caso com o que Jesus diz de Maria. Em todo lugar que o evangelho for pregado, que seja contado o que ela fez. Sabe o que é isso? Sabe o que isso fala para mim? Uma vida abençoada é aquela que se transforma numa semente para as gerações seguintes. E mais uma vez o centro migra do meu desejo, da minha vontade, para o que Deus quer fazer. Você está me acompanhando? Está conseguindo acompanhar? Eu estou sendo claro com você? Estou conseguindo ser claro o suficiente? Jesus diz de Maria assim: a sua história vai ser contada, Maria. Aonde você? Porque o que você fez revela a graça de Deus na sua vida. Você teve um encontro real com Jesus. Paulo está dizendo que o que Jesus faz na nossa vida é para mostrar para gerações seguintes. Ou seja, a experiência que eu tenho com Deus não acaba em mim. Não acaba quando acabam os meus dias. Não se esgota quando se esgotam os meus dias. Ela vai gerando em onda uma sucessão de mudanças nos meus filhos, nos meus netos, nos meus amigos, nos amigos dos meus amigos. E a gente morre e as pessoas continuam dizendo o que Deus fez através da nossa vida. Você está entendendo isso, querido? Então é muito pouco ficar pensando só no hoje. Na verdade, Deus vai gerar no nosso coração o desejo e o propósito de fazer da nossa vida uma semente. E para a nossa vida ser semente, a gente tem que morrer. Para a nossa vida ser semente, a gente precisa se desprender das nossas próprias vontades e deixar que Deus nos use. Eu sou um estudioso do metodismo e da vida de Wesley. E às vezes, me perdoe a franqueza, mas às vezes dá angústia de morte, de ver alguns metodistas transformar o metodismo numa seita vazia, fria, desconectada do presente, uma coisa que serviu no passado e que a única coisa que cabe à geração presente é manter, é ficar olhando para trás e dizer assim: nossa, como a gente tem uma tradição bonita. Isso é absoluta negação do espírito e do movimento metodista. Wesley terminou a vida dele com mais de 80 anos. E no final da sua vida, com mais de 50 anos de ministério, ele ainda está sonhando com a igreja crescendo para todo lado, para todo mundo. Ele ainda está sonhando que os metodistas sejam espalhados para todo lugar. Ele ainda está profetizando a salvação. Ele não está preocupado. Ele mesmo, ao longo da sua trajetória, mudou várias vezes de ideia. Reviu sua teologia várias vezes e várias vezes. E às vezes a gente fica vendo pessoas que querem, assumindo um caráter assim, de guardiões da tradição, negar a tradição. Porque o cristianismo é movimento. É movimento. Jesus não escreveu uma linha, a não ser aquela na areia. Que eu não sei o que é. Você já descobriu o que Jesus escreveu na areia quando o pessoal estava querendo apedrejar a mulher? Jesus está lá escrevendo. Você sabe? É a única coisa que Jesus escreveu que a gente tem notícia. Jesus gastou a vida dele fazendo da vida dele uma semente. E é interessante que o homem que não escreveu livro nenhum, já se passaram 2000 anos e ele continua impactando a vida de muitas gerações. E a gente tem uma cultura de dizer que a gente se torna imortal quando a gente escreve, né, um livro. Todo mundo tem que plantar uma árvore, né? E por aí vai. Eu já plantei árvore, já tive filho, já escrevi um livro. Mas eu ainda estou longe de chegar na estatura de Jesus, entendeu? Estatura de Jesus. A gente sabe, no estudo da história da igreja, que muita gente escrevia cartas às igrejas e dizia que era de Paulo. Porque a vida de Paulo foi tão impactante que, para ter aceitação, quem escrevia dizia assim: Paulo, e não era ele. Sabe, queridos?
Não é aquilo que a gente faz que prolonga a nossa vida e que gera frutos duradouros. É aquilo que a gente é. E você é um abençoado. Amém, irmãos? E a gente precisa começar a viver como abençoados. Abençoados para abençoar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Se você puder, eu queria te convidar a dar a mão ao seu irmão. Se você puder. Isso não foi incômodo para você. A gente precisa, como igreja, hoje tomar uma decisão, sabe, irmãos? Falando da nossa igreja, enquanto igreja, desde que eu cheguei aqui, essa igreja já tinha uma história, né, abençoadora, graças a Deus. Quando a gente chegou aqui, vocês tinham acabado de construir o templo lá no Alto Dependência. E nós entendemos que a gente precisava ir além da gente mesmo. E nos primeiros anos nós investimos em missões na Amazônia, nós investimos em missão no Nordeste, nós investimos em missão na Tailândia, nós investimos no Oriente Médio, nós investimos em ministérios como, por exemplo, o Ministério do Asaf Borba, que abençoa muitas nações. Nós investimos aqui em muitos ministérios fora da nossa estrutura. Nós plantamos a igreja de Correias, ajudamos, né? Fomos parceiros importantes nisso. Restabelecemos a caminhada da igreja de Nova Itaipava, que era Catubira, e investimos mesmo muito, além até das nossas possibilidades. Além das nossas possibilidades, porque eu entendia e entendo que é melhor dar do que receber. É mais abençoador dar do que receber. E hoje Deus está nos chamando, depois desses 5 anos, o nosso desafio é expandir a nossa igreja. É espalhar a nossa igreja. E aí nós plantamos uma extensão daqui ali na Barão do Rio Branco. Mas toda vez que a gente se doa, todas as vezes que a gente se expande, a gente se sente frágil. A gente descobre que tem menos recurso do que a visão que a gente tem. Mas a gente vai estudar e descobre que isso é uma boa coisa. Porque quando você tem mais recurso do que a visão que você tem, é porque você já não tem mais visão. É porque você já não tem mais visão. E sabe o que Deus tem? E desde que a gente multiplicou, eu tenho estado mais presente nesse culto aqui das 10h30. Não é porque à noite eu tenho revezado, estou aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. E eu sinto, irmãos, que está na hora de cada um de nós tomar uma posição no reino de Deus. É muito cômodo e é muito bom receber, mas é melhor dar. Eu espero que ao final dessa série você tome uma decisão com Jesus. Se você não é uma pessoa comprometida com a igreja ainda, que você se comprometa. Sabe? Se você não tem dado um bom testemunho lá fora, passe a dar em nome de Jesus. Conserte a sua vida. Sabe? Eu poderia, e às vezes chego para algumas pessoas e exorto. Sabe? Mas às vezes a gente não exorta porque sabe que a pessoa sabe o que está fazendo. Então você precisa escolher. Você precisa escolher que caminho que você vai seguir. Se você vai andar com Jesus ou se você vai andar com o diabo. Não dá para ficar no meio termo. Se você ainda não é uma testemunha do amor de Jesus e não fala de Jesus para as pessoas, comece a falar. Nessa semana passada eu tive conversando com 2 pessoas que são líderes de célula. E aquelas células ainda não tinham tido uma experiência de ter alguém aceitando Jesus na célula. E nós oramos, Senhor, dá novos discípulos. E 2 células que não tinham essa experiência ainda tiveram essa experiência nesses dias. Porque a salvação é um dom de Deus, não é a gente que faz. Se você começar a pedir a Deus que você quer que a sua vida sirva para a salvação de outras pessoas, Ele vai colocar pessoas na sua frente. Eu já contei aqui a história da oração do meu pai, lembra das que eu contei aqui? Quem lembra? E quando eu viajava, meu pai orava assim: Senhor, dá uma oportunidade de testemunhar. E de repente tinha alguém passando mal no ônibus. De repente tinha alguém, e quando meu pai orava, eu já ficava assim: ai meu Deus, não vou poder dormir nessa viagem. Né? Se você orar, Deus vai dar. Deus vai fazer.
Porque na minha vida, na maioria das vezes, as pessoas estão à minha volta. Eu não precisei ir atrás delas. Elas estão à minha volta, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém fale para elas, dê um sinal de esperança para elas. Se você ainda não é, querido, comprometido com os seus dízimos, com a sua oferta, você precisa arrumar isso em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que você está roubando de Deus. E a Bíblia diz que ladrão não vai morar no céu. E eu não quero te ofender com isso. Mas eu quero te dizer que isso é uma coisa muito séria. E quem diz assim não sou eu, é a palavra de Deus. Eu já roubei de Deus. E eu me arrependi. E descobri que na minha vida, se tem uma coisa que precisa ser séria, é isso. E não é porque a igreja precisa. Porque posso te dizer a verdade, a igreja é de Deus. Deus dá o jeito dele. Mas eu não me desenvolvo enquanto eu não assumo essa responsabilidade. Deus quer fazer de você uma bênção. Então assuma isso hoje em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu quero ser uma bênção, porque o Senhor me abençoou primeiro. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Mas faça a sua oração. Coloque seu coração diante de Deus. Enquanto o ministério canta só o refrão da canção que eles estão dedilhando, eu queria que você fizesse a sua oração. Vem me ver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco junto com meus irmãos aqui nessa manhã. Pai, quero te agradecer por tão grande salvação, por tão grande bênção que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o seu amor vai além de tudo que a gente possa fazer. O seu amor vai além da nossa bondade natural. O seu amor vai além da nossa disposição de fazer as coisas. É o seu amor que nos constrange, é o seu amor que nos salva, é o seu amor que nos liberta, é o teu amor que nos reposiciona no reino de Deus, é o teu amor que faz que a nossa vida tenha significado, tenha propósito, deixe um legado, é a tua graça sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, num tempo que o Brasil precisa tanto da igreja, num tempo que o Brasil precisa tanto que se levantem testemunhas fiéis e verdadeiras. Nós oramos pelo nosso país, nós clamamos pela mudança no nosso país, nós clamamos por uma solução, nós clamamos por uma transformação, mas nós te pedimos, começa a partir de nós, começa na nossa vida, começa pela igreja, começa a mudar, ó Deus, dentro da nossa casa, as realidades. Ó Deus, nós não queremos viver entre o sim e o não, que a nossa palavra seja sim ou não, porque a tua palavra diz que o que passar disso vem do diabo. Então, em nome de Jesus, Senhor, molda-nos, trabalha em nosso coração, molda o nosso coração para viver somente a tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, abençoar porque somos abençoados, adquirir uma vida abençoadora porque fomos abençoados primeiros. Ó Deus, em nome de Jesus, molda o nosso caráter, converte o nosso coração ao Senhor. Tira de nós toda justiça própria, toda justificativa evasiva que nos mantém no lugar de pecado. Leva-nos a uma vida nova. Não nos deixe seguir o caminho de Judas, porque Judas não acabou bem, Judas acabou mal e muito mal. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, salva-nos, transforma-nos, ativa em nós a graça de abençoar, porque somos abençoados, ó Pai. Nós entregamos cada família,
Pai, cada loja, cada lar, cada pessoa, cada empresa, cada estudante, cada homem, cada trabalhador, cada mulher, cada trabalhadora, cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã, aqui neste lugar, no lugar onde o Senhor nos plantou, nós queremos ser uma bênção, como o Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. Nós queremos ser uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Porque como o teu servo falou, o Senhor nos dará as riquezas das nações, porque o nosso coração não está nas riquezas, o nosso coração está no Senhor, dono de toda a terra. Toma-nos, pois, Pai, em tuas mãos e abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale comigo assim: Senhor Jesus, eu rendo o meu coração à tua vontade, ao teu propósito, e como aquela mulher, nós queremos oferecer a nossa vida como instrumento de adoração ao Senhor, que vive e reina para sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Declare a bondade de Jesus.